eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora da Universidade Federal de São João del Rei, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso, ele vai receber várias sensações e várias informações do ambiente externo, né, o meio qual nós convivemos. Então, essas informações, ele recebe as informações através dos sistemas sensoriais, né, presentes em todo o nosso corpo, né, como os olhos, ouvidos, a nossa pele, né, e demais órgãos sensoriais. E também ele vai, junto com essas informações externas, ele vai processar como se encontra o ambiente interno, né, o organismo. A partir daí, esse processamento, o sistema nervoso ele vai desencadear ações, né, informações para o sistema neuroendócrino, para o sistema nervoso autônomo e para o sistema motor em resposta a todas essas ações. O ramo da ciência médica que estuda o funcionamento normal, né, e os distúrbios do sistema nervoso é denominado de neurologia. Bom, o sistema nervoso, basicamente, ele é dividido tem a divisão embrionária e a divisão anatômica, sendo que a divisão anatômica ela vai se dar de uma forma estrutural e funcional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a divisão anatômica estrutural e a divisão embrionária. Bom, sobre a divisão embrionária, o sistema nervoso central ele vai surgir a partir da diferenciação de células aqui que vão formar a placa neural, né? Sendo induzido aqui pela notocorda, né? A formação desse sulco neural formando uma dobra, o qual, como vocês podem observar aqui no número 2, ele vai dobrar formando um tubo, né? E esse tubo neural, né, que é conduzido aqui, ele é logo superior aqui, nessa porção aqui acima da notocorda, esse tubo neural ele vai, e as cristas neurais vão formar ali a parte do sistema nervoso. Reparem nessa imagem aqui que esse embrião aqui ele está formando, né, a porção do tubo neural, né, ocorrendo então o fechamento desse tubo. Nesta imagem também é possível observar, né, que a placa neural ela vai ser induzida aqui pela notocorda, né, a formar o sulco neural, aonde vou ter aqui as pregas, formando ali, essas pregas irão se unir, formando então o tubo neural, sofrendo influência aí de diversas moléculas, né, liberadas ali pelas células, que vocês podem se aprofundar estudando melhor a embriologia, né. Bom, na divisão, a partir desse momento em que há a formação, né, desse tubo neural, como o próprio nome diz, é um tubo, né? E esse tubo, como vocês podem reparar, ele parece ser um tubo oco, né? Vocês podem observar aqui que tem um espaço nessa região interna, o que permanece aqui durante essa diferenciação, essa formação do embrião, né? Nesse desenvolvimento do encéfalo. Então, reparem só, aqui nós estamos observando um embrião de 3 a 4 semanas, né? Como se fosse esse esquema aqui. Só que realizando um corte transversal, a gente consegue, sagital, conseguimos observar que há uma região que é oca, né? Uma cavidade, e a parede, né, que é constituída ali por células, né, formando então um tecido, vai constituir então o prosencéfalo, vai ter uma divisão denominada de prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo, ele vai dar origem ao cérebro porção anterior, tá? Aonde ele vai se dividir em telencéfalo e diencéfalo, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Já aqui no mesencéfalo, nessa região aqui amarelada, que é considerado como cérebro médio, né, ele permanece durante todo o desenvolvimento embrionário, formando então o mesencéfalo na vida adulta. Já o rombencéfalo, né, ele vai formar as porções posteriores, né, o cérebro posterior ali, ele vai constituir então, vai se dividir formando então metencéfalo e mielencéfalo. Como vocês podem observar nessas divisões, o telencéfalo ele vai dar origem ao que nós chamamos no indivíduo adulto de cérebro.
o diencéfalo ao tálamo, hipotálamo e epitálamo. O mesencéfalo é o único que permanece com a mesma constituição, não ocorre divisão. Já o metencéfalo ele vai se dividir em ponte e cerebelo, e o mielencéfalo será o bulbo, denominado também de medula oblonga, né? Reparem que essa cavidade ela permanece durante o desenvolvimento embrionário, né? Então aqui essa cavidade ela é muito importante de ser observada, né? Nessa fase, por quê? Essa cavidade permanece também na vida adulta, né? Só que formando o que nós chamamos de ventrículos, né? Então, os ventrículos laterais, né, que vai constituir, ali vai ser formado por essa cavidade constituída aqui no telencéfalo, no prosencéfalo e telencéfalo, né? O terceiro ventrículo vai ser a cavidade aqui do diencéfalo, vai passar um aqueduto mesencefálico aqui nessa região do mesencéfalo, né? Assim como nós teremos, então, o quarto ventrículo na formação aqui dessa cavidade do rombencéfalo. Aqui uma visão externa, né, da formação aqui do encéfalo, né, como vocês podem observar, né, a formação, a dobradura, né, o movimento que é realizado e o crescimento desse encéfalo durante o desenvolvimento embrionário, né, como que ele se dá. E a cavidade, lembrando que ela permanece formando, então, os ventrículos e aquedutos que mantém essa cavidade, ela é contínua, né? E ela permanece contínua na vida adulta. Bom, sendo assim, né, uma forma esquemática, a divisão embrionária, né, do encéfalo primitivo é o prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, sendo que prosencéfalo se divide em telencéfalo e diencéfalo, formando aqui a porção do cérebro. O rombencéfalo, o metencéfalo e mielencéfalo. O metencéfalo formando ponte cerebelo e mielencéfalo bulbo. E nós temos a medula primitiva, que formará a medula espinal. Bom, já na divisão anatômica, o sistema nervoso ele vai ser dividido em encéfalo e medula espinal. Então, toda essa parte daqui que nós falamos constitui o encéfalo, tá? E daí a medula espinal que está ali constituindo realmente a medula ali dentro da coluna espinal, tá? O sistema nervoso periférico, como o próprio nome diz, periférico, é constituído pelos nervos, pelos gânglios e terminações nervosas, né? Onde ele vai levar as informações até o sistema nervoso central e ter a receptividade ali motora do sistema nervoso. Bom, e ainda nós temos o sistema nervoso autônomo, né, que ele vai ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso, ele é um tecido, então, nervoso, né, constituído por células. E nós temos aqui alguns tipos celulares, o qual o constituirá. As principais células são os neurônios, né, e as células da glia, que vão ser de acordo com a região a ser estudada, né? Então, reparem que macroscopicamente conseguimos identificar regiões claras e regiões escuras. As regiões claras, elas são denominadas de substância branca e as regiões escuras denominadas de substância cinzenta. Sendo que as regiões escuras, elas apresentam um acúmulo de corpos neuronais e as regiões claras se dá dessa coloração pela grande constituição ali de bainha de mielina, tá? Ou seja, por axônios, né, e células também da glia. Bom, os neurônios, né, eles são células, é a unidade que realmente forma ali, constitui, tem a função ali do sistema nervoso. É a unidade funcional do sistema nervoso. Essa unidade funcional, porque ele é capaz de gerar, de produzir potenciais de ação, ou seja, os impulsos nervosos, gerando então uma resposta aos estímulos. Além disso, ele também, os neurônios também, eles têm uma função muito importante que é também estrutural. Já a neuróglia, elas são células que estão ali de sustentação, vão fazer revestimento e defesa,
do sistema nervoso, de forma a auxiliar a atividade neuronal. Entretanto, essas células, as células da neuróglia, elas não têm capacidade de gerar e nem de propagar potenciais de ação, ou seja, impulso nervoso. Elas multiplicam-se muito bem, elas se dividem ali no sistema nervoso, muito diferentemente dos neurônios que têm uma capacidade de divisão, de multiplicação, reduzida em comparação com a neuróglia. A neuróglia, então, ela pode ser dividida pelo sistema, quando estudando o sistema nervoso central, nós temos alguns tipos celulares, e o sistema nervoso periférico, outros tipos celulares. No sistema nervoso central, são 4 tipos: os astrócitos, oligodendrócitos, micróglia e as células ependimárias. Já no sistema nervoso periférico, nós teremos as células de Schwann e as células satélites. Aqui nós temos desenhos esquemáticos, né, os quais podemos observar, então, os oligodendrócitos, né, que eles apresentam aqui essas extensões celulares, constituindo e fazendo com que haja a formação da bainha de mielina. Né? Então, imagina como se fosse uma extensão celular que vai se enrolar várias vezes ao redor do axônio, fazendo, então, a mielinização. Tá? Quando esse oligodendrócito está presente na substância branca, ele é denominado oligodendrócito interfascicular. Quando ele está presente na substância cinzenta, é denominado de oligodendrócito satélite. Nós apresentamos também células ependimárias, que vão estar recobrindo normalmente ali os ventrículos, né, formando o plexo coroide. E daí elas têm a função muito importante de estar produzindo o que nós chamamos de líquor ou líquido encéfalo-raquidiano. A micróglia é uma célula que apresenta várias extensões celulares com uma função muito importante ali de sustentação também e de proteção do sistema nervoso. Os astrócitos apresentam aqui extensões com os denominados pés vasculares, que é como se ele formasse uma extensão para capturar, né, nutrientes e levar até as células, os neurônios, né, mais profundos, que estão um pouco mais distantes ali de algum vaso. Tá? Quando ele se encontra na substância branca, é denominado de astrócito fibroso, e quando se encontra na substância cinzenta, astrócito protoplasmático. Nós apresentamos também as células de Schwann no sistema nervoso periférico, de uma forma que uma única célula vai envolver ali o axônio, formando a bainha de mielina, muito diferente do oligodendrócito, aonde apresenta um oligodendrócito é capaz de gerar mielinização de vários axônios. Em contrapartida, a célula de Schwann é capaz de gerar mielinização em apenas um axônio. Tá? Aqui podemos identificar, então, um esquema de um neurônio, né, uma célula nervosa, onde apresenta aqui um corpo celular, tá, com vários dendritos, né, que é a porção receptiva aqui de informações, lembrando que o sentido de propagação do potencial de ação, ou seja, do impulso nervoso, ocorre apenas em uma única direção, é unidirecional. Nunca vai acontecer a propagação do impulso nervoso bidirecional, em duas direções, vai e volta. Um único axônio, um único neurônio é capaz de levar uma única informação. Né? A informação ela não vai e volta, ela apenas vai em uma única direção, sendo dos dendritos para a terminação nervosa, tá? A terminação do axônio. Aqui o axônio é essa extensão citoplasmática bem alongada, apresenta alguns centímetros, muitas vezes, de comprimento. Aqui a bainha de mielina. Entre cada bainha de mielina, né, nós apresentamos aqui um espaçamento denominado de nodo ou nó de Ranvier, né, é muito importante aqui para geração ali do potencial de ação, tá? Principalmente a bainha de mielina. Bom, a mielinização é uma bainha, então, de tecido gorduroso que envolve essas fibras nervosas, agindo como se fosse um ambiente isolante, né? Uma vez que é de tecido gorduroso. Como que acontece? Reparem esse oligodendrócito com várias extensões celulares, né? Envolvendo aqui um axônio.
Lembrando que a membrana citoplasmática das células ela é constituída de fosfolipídios, né? Ou seja, é um tecido gorduroso. Reparem que de citoplasma, essa porção rosa que se encontra aqui, é muito pouco, né? Ou seja, é como se eu tivesse basicamente ali a extensão citoplasmática, ou seja, um tecido gorduroso formando ali um isolante. Então, quanto mais enovelar ao redor ali do axônio, melhor será o isolamento, né, elétrico, né, uma vez que o potencial de ação é como se fosse um impulso elétrico nervoso, né? E entre cada bainha de mielina, né, cada porção, extensão celular aqui envolvendo, nós temos um espaçamento, né, aonde esse axônio se torna descoberto. Reparem aqui agora no sistema nervoso periférico que a célula de Schwann, ela envolve por completo aqui o axônio, né? Aqui está o núcleo da célula, né? E a célula vai se envolvendo, até formar ali um isolante, impedindo que nesta região, né, não haja propagação do potencial de ação, ou seja, a membrana do axônio na região que se encontra a bainha de mielina não é capaz de realizar alteração do potencial de ação, tá? Não ocorre potencial de ação nessa porção, apenas na região do nódo de Ranvier, né? Por que isso acontece? Porque se eu tenho uma bainha de mielina, ela vai estar impedindo que haja troca iônica com o ambiente, né? Então, o potencial de ação, lá na fisiologia, vocês estudarão que ocorre porque há uma troca intensa aqui de íons, né? Então, se eu tenho uma porção que ela é coberta, né, um envolvimento ali, impedindo por completo ali a troca, né, iônica, eu apresento, então, o isolamento daquela região. E como que acontece, então, professora? Bom, então, a condução desse fluxo iônico dentro do axônio se dará pelo citoplasma, né? E daí, o que vai acontecer? Eu vou ter abertura de canais iônicos, né? Apenas aqui na região descoberta, ou seja, no nó de Ranvier. Sendo assim, essa porção aqui, quando eu conduzo internamente, né, essas alterações iônicas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma aceleração desse processo, porque as regiões do nódo de Ranvier são muito curtas, né, e distantes. Então, o que acontece? Quando eu tenho um potencial de ação num axônio que é mielinizado, essa propagação se dará muito mais rapidamente do que no axônio, o qual ele não apresenta bainha de mielina adequada, né? Nós temos Então, quando a gente fala que a condução do potencial de ação ela se dá de forma saltatória, né? Não é porque a carga elétrica ela salta de um ponto a outro, mas sim porque ela é conduzida internamente, tá, no axônio, e daí eu vou ter troca apenas nas regiões descobertas, que é o nó de Ranvier. Nós temos doenças desmielinizantes, né? No caso, como por exemplo, no sistema nervoso central, ocorre a desmielinização pela esclerose múltipla. E nós temos no sistema nervoso periférico o exemplo de doença que é a Guillain-Barré, né? Que eu vou ter a desmielinização do sistema nervoso periférico. Bom, além disso, nós apresentamos esses neurônios, eles podem se apresentar em algumas formas, né, alguns tipos. Nós temos o tipo que é denominado pseudo-unipolar, né, porque pseudo, né, pseudo de falso unipolar, porque a condução elétrica, ela se dá sempre de uma região, né, dos dendritos para a terminação nervosa. Mas aqui ela é pseudo, né, porque o corpo neuronal está aqui na metade, parecendo que eu tenho apenas um polo, mas o que na verdade não é, né? Simplesmente eu tenho aqui uma região, né, bipolar, né, que está recebendo aqui um neurônio, né? Um corpo neuronal, ele tem aqui duas extensões e aqui eu tenho uma extensão que ela está se dividindo. Então, o bipolar, ele vai apresentar como se fossem dois polos. Já o multipolar, o corpo neuronal, ele vai se dar
né, com várias regiões dendríticas, né, ou seja, ele recebe informações de vários outros neurônios, né, então ele é multipolar. Nós vamos ter, de acordo com regiões do nosso encéfalo, né, uma predominância, às vezes, de algum tipo neuronal, tá? Bom, os neurônios também, eles podem ser classificados, né, pelo sentido dessa condução e pelo tipo de impulso que eles transmitem, né? Nós vamos ter neurônios sensoriais, denominados de aferentes, né? Que eles transmitem impulsos do ambiente externo, né? De fora para dentro, né? Então, eles levam vocês estão me enxergando, vocês estão, então, estimulando o nervo óptico, né? Para poder levar uma informação ao seu sistema nervoso central. Se você está me escutando, né? Ou você está falando, né? Você vai ter, então, se a pessoa está falando e você está escutando, né? Você está estimulando, então, ali os seus ouvidos a levar informação para o sistema nervoso central. Então, é um sistema aferente. Se eu faço uma pergunta e você me responde, você vai precisar de uma ação motora, né? Então, você tem um neurônio que é denominado de eferente, ou neurônio motor, que transmite impulso do sistema nervoso central para músculos ou glândulas, ou seja, vai ser efetivo, tá? Vai fazer a resposta. E nós temos também neurônios de associação, que vai associar esses neurônios sensoriais e os motores, né? Conduzindo impulso aí entre esses tipos. Aqui, de uma forma bem simples, né? Nós temos, então, o neurônio sensorial, né, levando a informação do sistema para dentro, né, do sistema nervoso central. O neurônio de associação, onde nós vamos ter várias comunicações ali com outros neurônios, com interneurônios, e no neurônio motor, que vai levar uma ação. Então, basicamente, se eu vejo um copo, eu tenho sede, né, o sensorial, eu vou ter ali a integração no meu sistema nervoso central com vários interneurônios, né, de associação. E o neurônio motor vai fazer com que o meu músculo, ele mexa e leve o copo de água à minha boca. Bom, além disso, então, né, nós temos que o sistema nervoso central, anatomicamente, ele vai ser dividido, então. Nessa porção, nós consideramos que essas estruturas, elas constituem o encéfalo, né, com a medula, o nosso neuroeixo, né? Então, aqui vocês conseguem evidenciar aqui no nosso encéfalo, né, aqui na calota craniana, e aqui na nossa medula coluna, né, vertebral, nós vamos ter aqui a medula espinal, tá? Bom, a divisão anatômica do sistema nervoso central, ela vai se dar da seguinte forma. Nós vamos ter o cérebro dividido em telencéfalo, tá? Em diencéfalo, né? Nós vamos ter aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essa porção daqui é o cerebelo, né? Tudo isso que se encontra aqui dentro do nosso crânio, tá? É denominado, então, de encéfalo, que está dentro do crânio. Já com a medula espinal, né, o encéfalo mais a medula espinal, que está ali no canal vertebral, é denominado de sistema nervoso central, tá? O que constitui todo o sistema nervoso central. Então, quando fala sistema nervoso central, a gente está falando da medula com o encéfalo. Aqui, só para vocês terem ideia, né? Então, aqui vocês conseguem ver, né? Os hemisférios, né? O nosso encéfalo, ele vai apresentar hemisfério direito, hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo, tá? Internamente, tá? Isso aqui é tridimensional. Então, internamente, nós vamos ter núcleos da base, aqui na porção do diencéfalo, tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, cerebelo, né? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo constitui o tronco encefálico. Aqui, nessa região aqui, né, do diencéfalo, nós vamos ter aqui a porção do tálamo, do hipotálamo, o epitálamo, aqui o corpo pineal. Nós temos aqui o mesencéfalo, ele com algumas divisões já para vocês verem aqui o tegmento e o tecto, né, ponte, bulbo, cerebelo, que nós vamos estudar com mais profundidade nas aulas seguintes. Bom, estruturalmente, então, ou como eu já falei para vocês, o sistema nervoso central, ele vai ter regiões de substância cinzenta e substância branca, né? Então, substância cinzenta é onde contém corpos celulares de neurônios. E a substância branca é as áreas onde nós temos ali fibras nervosas ou axônios mielinizados.
Aqui nós temos só um corte transversal de um encéfalo, tá? Essa aqui são coágulos, tá? Vocês conseguem ver esses espaços, né, que são regiões aqui de ventrículos. E aqui a gente tem um corte transversal de uma medula, de uma porção da medula espinal. Bom, as cavidades, então, como eu iniciei a fala, que nós vamos ter no nosso sistema nervoso central, são os ventrículos encefálicos e o canal central da medula, que reparem aqui, né? Então, nós vamos ter os ventrículos laterais, que estão presentes ali no telencéfalo, o terceiro ventrículo no diencéfalo, o aqueduto cerebral no mesencéfalo e o quarto ventrículo na ponte, no bulbo, né? Então, nessa imagem daqui, tridimensional, conseguimos identificar, então, os ventrículos laterais têm esse formato aqui, né, como se fosse em C, né, com uma porção aqui de caudal, né, que são denominados de cornos occipitais dos ventrículos laterais, tá? Esses ventrículos, esse espaço, tá? Ele se mantém uma comunicação. Reparem que tem um espacinho aqui, tá vendo? Falando aqui, ó, forame interventricular, né? Porque ele está conectando os ventrículos laterais denominados de ventrículos 1 e 2, tá? Pelo forame interventricular até o terceiro ventrículo, né? Então tem ventrículo 1 e 2, ok? Que é conectado ao terceiro ventrículo pelo forame interventricular. O terceiro ventrículo é conectado ao quarto ventrículo pelo aqueduto mesencefálico, né? E daí depois o quarto ventrículo ele se continua no canal central da medula espinal. Aqui, como vocês podem ver, né? Um corte então frontal ou coronal, conseguimos identificar esses ventrículos, né, como uma forma contínua, ok? Bom, lembrando que esses ventrículos, eles são preenchidos não por ar, mas sim por líquido encéfalo raquidiano, cérebro espinal, que é denominado de líquor, né? Então, o líquor, ele é produzido pelas células ependimárias que estão presentes ali no plexo coroide. Então, o plexo coroide, ele está presente aqui, como vocês podem reparar, tá? Nessa porção do terceiro ventrículo, ok? Então, aqui ele é bem vascularizado. Nós temos plexo coroide também aqui do quarto ventrículo. Então, o plexo coroide, tá? Ele vai produzir ali o líquor, liberando, né, aqui para os ventrículos. Reparem aqui o percurso, né, o caminho do líquor, né? Ele vai passar, né, aqui vai ter uma abertura mediana na região posterior, logo abaixo ali do cerebelo, tá? Na porção posterior ali do bulbo. Nessa abertura mediana eu vou ter a saída, então, desse líquor, tá? Que ele vai, então, embanhar aqui depois todo o nosso encéfalo, tá? Como uma forma protetiva. Bom, esse líquor, ele vai ser reabsorvido, né? Constantemente nós estamos produzindo líquor. Reparem aqui, né, o plexo coroide, né, como que ele se encontra revestido por células ependimárias, né, que vai extrair ali do nosso sistema vascular, né, dos capilares, plasma para constituir ali o líquor, mas ele retorna para a circulação. Aqui nós conseguimos ver nessa ampliação, né, que as granulações aracnoides, elas são porções que se encontram normalmente ali na região das meninges, tá? Como se fossem grânulos mesmo, né? Anatomicamente é visível. E ele vai fazer com que haja o retorno do líquor para o sistema venoso, tá? Então, aqui a gente consegue identificar em azul, voltar aqui, né? Para que vocês possam ver, a gente tem o seio sagital superior, né? Que é uma porção aqui do nosso sistema circulatório, tá? Em azul aqui já é, então, veia, ok? Bom, o nosso sistema nervoso, ele se organiza, né? Ele é organizado
Então, de uma forma não é tão complexa assim, né? Ela vai ter o sistema nervoso central e o periférico, né? De uma maneira geral, né? Então, o sistema nervoso central, ele é um centro integrador, né? Por isso que é denominado central, porque ele integra todos os nossos sistemas, todas as nossas funções. E o periférico, ele vai ser dividido, né? Na parte sensorial e na parte motora ou eferente, né? Que vai um recebe as informações e o outro leva uma informação para gerar uma ação, né? Então, nosso sistema nervoso central, pelo encéfalo e a medula espinal, ele vai apresentar neurônios eferentes, né? Com neurônios somáticos, motores que vão levar informações para o nosso sistema esquelético para ter uma resposta. Nós temos neurônios autônomos também, que às vezes eu preciso ter uma resposta autônoma de aumento de frequência respiratória, frequência cardíaca, né, que vai ter uma resposta simpática ou parasimpática, dependendo da ação necessária, que vai controlar ali os órgãos internos normalmente, gerando uma resposta mais efetiva para a ação necessária, né? A partir daí, nós temos um sistema que é denominado de retroalimentação, né? Que vai gerar uma informação para o cérebro se ele tem que continuar com aquela ação ou não, se ele tem que cessar, né? Isso vai ser levado através dos neurônios sensoriais, né? E assim o organismo ele se mantém ali em homeostase. Espero que tenham gostado da aula, muito obrigada, né? E bons estudos.